Glória a Deus, engrandecido e exaltado és o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quero cumprimentar todos os amados neste momento, com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos nós aqui no nosso momento de reflexão, onde certamente Deus tem uma palavra maravilhosa para todos nós. Sabemos que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos, principalmente no momento da angústia. Mas se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus, certamente Ele tem o socorro bem presente. Amados, iremos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, precisamente no versículo 1 e 2. A palavra do nosso Deus diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Engrandecido e exaltado Senhor, aleluia. Nós louvamos o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é infinito em sua bondade, em sua misericórdia, em seu poder. O nosso Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Queridos, este Deus poderoso, Ele só tem o melhor para o seu povo. A alegria de Deus, o prazer de Deus é ver o seu povo sendo abençoado. É ver o seu povo sendo agraciado com as suas bênçãos. A vontade de Deus é que o povo de Deus seja um povo feliz, seja um povo próspero, seja um povo curado, um povo tratado. Mas nós sabemos, queridos, que não é necessário somente a vontade de Deus para que tudo aconteça. É necessário também que nós venhamos obedecer à vontade do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz sobre isso, sobre obediência. Ele está nos deixando aqui um legado muito importante. Ele fala aqui na sua palavra que se nós o obedecer, ouvindo a sua voz e cumprindo todos os seus mandamentos, se nós o obedecer, as bênçãos que Ele tem para nós iriam nos alcançar, viriam até nós, porque este é o propósito de Deus, é do seu povo ser grandemente abençoado. Ele diz aqui: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É vontade de Deus que o seu povo seja exaltado e abençoado. É vontade de Deus que o seu povo seja próspero, seja feliz, seja alegre, tenha uma família abençoada. Mas, amados, requer a obediência da nossa parte. Requer obedecer os propósitos do Senhor, obedecer o chamado do Senhor, obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é maravilhosa. E quando nós concordamos com o propósito de Deus, nós somos felizes. Quando nós aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, tudo dá certo. Tudo age de uma forma divina e tão natural nas nossas vidas, porque aprove Deus abençoar seu povo, mas requer que tenhamos obediência, que sejamos obedientes. Vamos obedecer à vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus tem tentado te mostrar que é propósito dele para a sua vida? Então obedeça. Obedeça o propósito de Deus. Obedeça a vontade do Senhor. Nós não passamos de caquinhos. Quem é o caquinho para poder falar com quem o fez? Por que fizeste assim ou por que é assim? Queridos, quanto mais o homem, o ser humano, resiste à vontade de Deus, mais Deus vai fazer com que ele venha a ser tratado. E o tratamento que Deus vai fazer, talvez não vai agradar a pessoa, mas é necessário que seja assim. É necessário. Se nós formos observar quantas pessoas em que Deus tinha propósito na palavra de Deus, e eles não quiseram obedecer à voz de Deus. Podemos ver Saul. Saul já tinha tudo para ser um grande rei, mas ele achou por bem fazer do seu jeito, da sua forma. E no momento em que ele deixou de agir conforme o querer de Deus, ele passou a se dar mal, porque ele não quis cumprir o propósito do Senhor. Então não resista à vontade de Deus para a tua vida.
Não resista, obedeça, apenas obedeça. Talvez, para você poder obedecer a Deus, você vai ter que deixar no caminho algumas coisas. Você vai ter que se desligar de algumas coisas. A palavra de Deus já diz, pegue a tua cruz e siga-me. Mas a vontade de Deus sempre é a melhor. Às vezes nós focamos muito no que queremos e esquecemos de perguntar a Deus o que o Senhor quer. Porque quando a gente vê que algo não está dando certo, pode ser sim interferência do inimigo, pode ser sim uma escolha errada, sim, mas Deus, Ele está acima de tudo. O Senhor só vai permitir aquilo que você deixar Ele fazer. E o Senhor ainda faz o seguinte, Ele nos dá o livre-arbítrio e Ele vai, muitas vezes, Ele vai fazer situações para que nós venhamos entender que aquela nossa decisão não está certa, que a dele que é certa. Aí nós resistimos à vontade de Deus. Como seres humanos limitados, resistimos o querer de Deus. E resistir o querer de Deus, querido, é o pior caminho que o ser humano pode fazer. O Senhor Deus diz aqui, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouça a voz de Deus. Olha o que Deus fez na vida de Samuel. Ainda na sua adolescência, na sua juventude, ele ouviu a voz de Deus. E foi um dos homens mais considerados da palavra do Senhor. Sacerdote, juiz, profeta. Olha o que Deus fez na vida de Samuel. Mas Samuel, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Foi algo inédito para ele. Por 3 vezes o Senhor o chamou, por 2 vezes o Senhor o chamou. E ele achava que fosse o sacerdote ali, foi até ele. Quando o sacerdote falou assim, explicou, se chamar novamente, disse, Senhor, eis-me aqui. Fala, que o teu servo ouve. Então, tenha o discernimento de ouvir a voz de Deus. Veja o que realmente é a voz de Deus para a tua vida. E faça o querer do Senhor. Faça o querer do Senhor. Por mais que nesse momento você ache assim, limitado pelo que Deus quer fazer por ti. Mas Deus vai te capacitar. Deus não vai te colocar em uma situação. Deus não vai colocar você em um patamar que você não tenha como se sair naquela situação. Ele vai capacitar você. Ele vai capacitar você. Ele vai ensinar você. Queridos, nós estamos em um ensinamento todos os dias. A palavra de Deus já diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas nós só passaremos a conhecer a Deus quando tivermos intimidade com Ele e obedecê-lo. Quando nós o obedecemos, as coisas acontecem mais fáceis. Quando nós não resistimos ao querer do Senhor. O Senhor só diz aqui, todas essas bênçãos te alcançarão. Se nós formos ver, são bênçãos sobre bênçãos. Quando nós obedecemos o querer do Senhor e esperamos no Senhor. Espere em Deus, não desista, não desanime. Ele está além do que você possa pedir ou imaginar. O que Deus tem para ti é algo muito grande, algo melhor, até mesmo dos teus quereres e propósitos. Mas é necessário renúncias. Renúncias da tua parte. Nós, seres humanos, temos que renunciar a nós mesmos, nossos quereres e propósitos, quando estão fora da vontade do Senhor. Porque se nós queremos agir do nosso jeito, nós não vamos nos dar bem. Vai haver frustrações. Vai haver decepções. Porque quando nós fazemos algo fora do propósito de Deus, tem frustrações. Mas a vontade de Deus, como diz lá em Jó 42:2, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, quando você obedece a Deus na palavra de Deus, cumprindo seus mandamentos, não tem frustrações, tem bênçãos. As bênçãos virão até ti. As bênçãos te alcançarão, diz a palavra. Essas bênçãos virão até ti. Então é assim. Apenas obedeça. Apenas queira a vontade de Deus para a sua vida. Deixe Ele agir por ti. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer por você, por sua família. Talvez Deus está te mandando tu mudar de uma cidade para outra, porque Deus tem um propósito melhor na outra cidade. E você está com medo de deixar as raízes. Ei, o Senhor disse para Abraão, sai do meio da tua parentela.
E Abraão obedeceu a Deus e foi grandemente abençoado. O lugar, a vontade de Deus, o propósito de Deus é estarmos, sabe onde? No centro da vontade dele. Mesmo que às vezes o centro da vontade dele não seja onde você queira estar, mas o centro da vontade dele é o melhor lugar de se estar. É o lugar de adoração, é o lugar de propósito, é o lugar de obedientes. Somente os obedientes ficam no centro da vontade de Deus. Fica no comando do Deus Todo-Poderoso. E quando você está no comando do Deus Poderoso, tem vitórias no caminho, tem milagres, Deus vai te proporcionar momentos maravilhosos, porque você está no centro da sua vontade. Mesmo que você estando no centro da sua vontade, tenha o mar, ele vai abrir e tu vai passar por entre as águas. Água de um lado, água de outro, você vai passar no meio a pés enxutos. Mesmo que num propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, vai ter falta de água natural, mas vai jorrar da rocha, que é Cristo, para a tua vida, porque o propósito dele vai acontecer. Apenas fique na vontade de Deus. É palavra de Deus para ti nesse momento. E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará, e sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Então seja abençoado. Exerça a fé. Continue perseverando no Senhor. Não desista. Continue na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Confia no Senhor. Faze como Deus te mostrado e tu serás bem abençoado, bem sucedido nesta terra. Que a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre os teus negócios, tua família nesta tarde. Eu te apresento diante de Deus e concordo com o teu milagre. Concordo com a tua bênção, seja ela como for, mas virá das mãos de Deus para as tuas mãos. Fiquem todos na gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga, vá em frente, lute. Deus tem o melhor para ti, não desista, não retroceda, mas avance ao encontro dos propósitos do Senhor e da vontade suprema de Deus. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz do nosso Deus.